Dando seguimento, então, ao nosso bate-papo aí, que a gente já abordou prontuário, já abordou solicitação, telemedicina, armazenamento. Armazenamento, e agora a gente vai falar da qualidade da imagem, né? O que isso impacta aí juridicamente, porque a gente sabe que a imagem radiográfica, da tomo, da ressonância, ela vai ser responsável direta pelo diagnóstico, por essa interpretação, e ela tem que ter qualidade, que a gente chama de qualidade diagnóstica, né? Ela tem que ser feita da melhor forma, ela tem que ser transmitida da melhor forma e interpretada do outro lado, quando a gente fala de telediagnóstico, né? Ela tem que chegar com qualidade médica, em extensão médica, inclusive na medicina. Existe uma legislação toda sobre isso, né? Você não pode, então, avaliar exame de mamografia num monitor que não seja com tal definição. Tal. E na veterinária a gente não tem isso especificado. A gente sofre um pouquinho, porque a gente sabe que tem colegas que eventualmente se aventuram, né, a laudar uma imagem que é uma foto do monitor que foi encaminhado pelo WhatsApp. Ou mesmo uma foto que até tem qualidade, uma imagem que tem qualidade, que é uma JPEG, mas que não é uma imagem médica, né? Você não consegue fazer um zoom, você não consegue fazer mensurações, você não consegue controlar brilho e contraste, então são limitações digitais. A gente sabe que, infelizmente, tem colegas que se arriscam a emitirem laudos, a analisarem imagens e aí correndo também o risco de comprometer o diagnóstico. Então, vamos falar um pouco da qualidade dessas imagens. É que, como a gente não tem, de fato, uma normativa que diga, é infração ética fazer uma imagem sem a qualidade X. A gente não tem isso na medicina veterinária. Na medicina humana, a gente tem até a resolução de telepatologia, que fala como é que tem que ser a imagem, a qualidade específica, vindo com detalhes. A gente não tem, não vimos ainda isso acontecendo. Eu acho que isso é o caminho, é o futuro. Mas não significa que, então já que não tem, eu posso fazer de qualquer jeito. Esse é o cuidado. E aí você mencionou, porque o profissional que está laudando se arrisca. Então a gente tem que só fazer uma observação aí, está todo mundo se arriscando. Aquele profissional que está enviando a imagem, talvez é essa a percepção o problema. Talvez ele acredite que essa responsabilização vai repercutir apenas no outro. E que a escolha está sendo dele de fazer desse jeito. E o outro também está assumindo a responsabilidade de aceitar. Mas, no final das contas, quando a gente vê nesse pacote onde eu envio uma imagem do monitor pelo WhatsApp e o outro recebeu e laudou, está todo mundo assumindo o risco. Qual o risco? De ser processado? Não. Do tratamento não surtir efeito. Tratamento equivocado, a falta do diagnóstico. O diagnóstico vira errado. Então, falta a gente voltar um pouco a fita, bem coisa de velho, né? Voltar a fita, a geração Z nem sabe o que é isso, voltar a fita para a gente falar, de novo, não é telemedicina, isso falta conceitos de responsabilidade civil e ética, porque não poderia estar sendo transmitida uma imagem sem qualidade suficiente para que haja um diagnóstico correto. Então, sem dúvida nenhuma, se coloca muito em risco quem está escolhendo fazer desse jeito. E cuidado, essa percepção de que tudo pode ser feito pelo WhatsApp é outra ideia, infelizmente, equivocada. A gente sabe que a gente precisa transmitir informações rápidas hoje, que o cliente exige isso, inclusive, mas quando a gente fala de segurança de prontuário, quando a gente fala de LGPD, a gente está rasgando tudo isso. Eu ia te questionar justamente isso, porque a gente começou falando da qualidade da imagem, mas junto dessa foto da imagem que foi pelo WhatsApp, foi uma falta de informação, uma falta de dados, uma falta de sigilo, né, de cliente de ponta a ponta. Então, assim, não é um sistema, não foi enviado isso por um sistema adequado. Muito antigamente, a gente até comentou assim, quando a gente começou, né, nos primórdios lá da teleradiologia, a gente compartilhava para uma pasta de Dropbox, que também não é seguro. Não é seguro, a gente sabe que não é seguro, que tem vazamento. Então, a gente trabalha com um sistema que tem a segurança na proteção dos dados. Então, além da qualidade da imagem... A gente tem que se preocupar com isso, porque
existe um sigilo obrigatório pelo prontuário, e sim, conhecendo o assunto prontuário, vocês vão saber que essa exigência do sigilo está prevista lá no artigo 11 do Código de Ética, então não pode permitir o acesso. Então vocês têm que escolher o sistema que vocês usam na empresa de vocês de uma maneira inteligente, que não pode ser um sistema frágil, que não permita a integridade e segurança das informações, e isso vai repercutir também nessa escolha de um sistema para transmitir laudos, imagens. Então isso tem que estar seguro, preservado aí da violação do sigilo. E também nesse repasse de dados, que pode representar uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E o WhatsApp, ele é um facilitador para isso. Sem contar a desorganização, né? Porque a gente precisa comprovar que houve um envio, isso precisa de um retorno, e a gente sabe que um processo demora a chegar. E quando ele chega, Gabi, não temos mais nenhuma troca de mensagem no WhatsApp. Não. Então, que provas a gente tem? Nenhuma, é tudo muito frágil, não foi feito para isso. Para a gente falar de trocas de mensagens médicas, a gente tem que ter um mínimo de cuidado. E então, escolher como que vai fazer esse trabalho, seja até telediagnóstico, teleinterconsulta, até a própria teleconsulta, a gente tem que começar a aperfeiçoar isso. Plataformas seguras. Plataformas, né? e que, de novo, o seu prontuário, muito provavelmente que está aí na sua empresa, talvez não tenha tanta segurança quanto vocês imaginam. Vocês têm que buscar informações nesse sentido. A gente fala muito da medicina humana, sistemas certificados, a gente nem começou a falar disso. Anos-luz, né? Na medicina veterinária, mas daqui a pouco a gente vai começar a ser cobrado disso. Então, isso só melhora a qualidade do serviço que vocês estão prestando. Ter esse cuidado não é burocracia, não é frescura, não é assustar ninguém. Não. É simplesmente cumprir o que está na norma ética e na lei também, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente vai falar mais para frente, né, sobre autorização nesse sentido, o que o cliente precisa saber, mas antes de mais nada, a gente tem que preservar essas informações que são do cliente. Então, escolham bem no formato que vocês vão trabalhar para que vocês não fiquem vulneráveis a esse tipo de problema. Não, e você falou bem, né? Para melhorar, né? Tudo não é para criar pânico, terror e desespero. Melhora. Mas para melhorar em todos os sentidos, em valorizar a profissão e o profissional que trabalha da forma mais ética possível. E não esquecendo lá o objetivo primário, que é o restabelecimento da saúde do nosso paciente. Exatamente. Então, se a gente está passando por tudo isso, se tem toda essa preocupação, se existe uma regulamentação, se o nosso Conselho Federal coloca, olha, você tem que guardar um prontuário, você tem que preencher uma solicitação com uma suspeita clínica. Tem um motivo, né? Tem um motivo máximo, é um motivo pelo qual... Não é porque o conselho é chato, porque o conselho exige demais. Porque vivemos uma burocracia. Não, é porque tem um motivo. É tudo em prol do atendimento daquele nosso paciente e do tutor, né? Que hoje a gente sabe que o PET ele tomou uma outra proporção, né? Dentro da casa. Ele tem um espaço muito grande. Hoje a gente fala em animais de apoio emocional. Então, como que a gente vai tratar um membro da família com um exame enviado, de novo, sem nenhum cuidado? Isso é negligência do profissional. Isso, sem dúvida nenhuma, se o objeto do questionamento de um processo é a qualidade da imagem, dificilmente há uma isenção de responsabilidade de alguém aí, porque todo mundo assumiu esse risco. Todos os profissionais, o risco de dar errado em cima de algo que poderia, talvez, ter um resultado diferente se a qualidade ser crucial para o restabelecimento da saúde daquele paciente. Exatamente. Então, buscar informação, gente. O que a gente está fazendo aqui, de uma maneira muito breve, é muito isso, trazer um pouco de informação para vocês, mas tem muitas informações para vocês buscarem depois de desligar, né? Porque os assuntos são densos mesmo e vão esbarrar numa tecnologia importante de trabalho, e isso aí acaba saindo um pouco da esfera do jurídico, mas é complementar o trabalho de vocês, né? Claro, não, tem tudo a ver. É isso. Obrigada de novo. Obrigada a vocês. Sigam aí para mais vídeos, a gente ainda vai continuar aí nesse bate-papo, nesse tema, né? Direito, veterinária, telemedicina. Siga aí no canal.